Oi galera, oi gente, olha, chegando aqui com números proporcionais. Eu estava vendo uma análise de 450 questões do Enem, certo? Do Enem, estou falando de Enem. E dessas 450 questões, 135 questões eram de números proporcionais. Você veja como esse assunto ele é recorrente em prova de concurso, em Enem, ou seja, nas provas em geral, certo? Então, mais uma aula nossa e eu estou querendo passar para vocês como esses assuntos são recorrentes, o que eu venho trabalhando com vocês, mostrando a vocês como eles são recorrentes em provas, beleza? Então vamos lá. Para entender números proporcionais, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, o que são grandezas diretamente proporcionais, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3/4, 6/8, vamos supor 9. Quanto é que eu coloco? Vamos mudar aqui. Vamos botar 12 e 16. Certo? Vamos colocar aqui 15, certo? E 20, por exemplo. Pronto, tá bom isso aqui. Certo? Veja só. Eu coloquei aqui várias razões, né? Várias razões em que, se eu fizer uma simplificação aqui por 2, eu vou encontrar 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Se eu simplificar isso aqui por 4, eu vou ter 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4. Se eu simplificar isso aqui por 5, eu vou ter 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. O que é que você observa aqui? Você observa que essas razões que eu encontrei são constantes, são iguais. Então, quando isso acontece, nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Certo? Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas em que a razão entre elas é uma constante. É isso que a gente tem, certo? Então vamos supor aqui que eu tenho duas sequências numéricas. Vamos colocar aqui 2x e 4, certo? E vamos colocar aqui 8, 8. Vamos colocar aqui 4 e y. Ok? Então, ele vai te dar duas sequências numéricas e vai dizer ou pedir para você calcular. Calcule o valor de x e o valor de y para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai, como ele já está dizendo que são diretamente proporcionais, você vai fazer as razões. Beleza? Então eu vou dizer que 2 está para 8, assim como x está para 4, assim como 4 está para y. Ok? Então, se eu quero o valor de x e o valor de y, a minha razão, que só tem a parte numérica, não tem a parte com variáveis, ela vai ser a minha constante. Então, minha constante vai ser 2 para 8, que eu posso simplificar isso aqui por 2, vai dar a constante de 1 para 4. Então, como eu quero aqui encontrar o valor de x, eu vou dizer que 1 está para 4 e x está para 4.
Então eu passo a ter denominadores iguais, eu já posso dizer aqui que x é igual a 1. Ou você pode fazer a proporção, ó, 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4, x é igual a 4 sobre 4, x é igual a 1. Para encontrar o valor de y, a mesma coisa. Eu vou dizer que 1 está para 4 e 4 está para y. Aplicou propriedade fundamental das proporções, y vezes 1y, 4 vezes 4, 16. Certo? Então, essa é uma das aplicações das grandezas diretamente proporcionais. A outra forma que pode ser colocada é na forma de problemas. Então, vamos supor aqui, deixa eu pegar um exemplo. Decompor o número 65 em partes diretamente proporcionais, sempre no problema ele vai dizer se quer diretamente ou se quer o outro, que nós vamos ver que é o inversamente. Diretamente proporcionais a, deixa eu ver aqui, 3, 4 e 6. 3, 4 e 6. Então veja só aqui, vou colocar, vamos chamar aqui exemplo 1 e aqui exemplo 2. Decompor o número 65 em partes diretamente proporcionais, faltou aqui, a 3, 4 e 6. Então, como eu quero dividir o número em 3 partes, eu vou chamar uma de x, outra de y e a outra de z. Vou chamar A, B, C do jeito que você quiser. Então, eu vou dizer que x está para 3, assim como y está para 4 e z está para 6. Essas 3 partes, x mais y mais z, no final, tem que somar 65. Ok? Essa forma que você vai armar o seu problema. Então, isso aí é a mesma coisa que a terceira propriedade de proporções, só que na terceira propriedade de proporções a gente trabalhou só com 2 variáveis, e aqui a gente pode trabalhar com mais. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é ir atrás da constante. Sua constante vai ser x mais y mais z sobre 3 mais 4 mais 6. X mais y mais z é igual a 65. 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. Dividindo 65 por 13, eu vou encontrar 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Vai ser igual a 5. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa constante é igual a 5. Aí você volta, certo? Achou a constante, aí você vai dizer x está para 3, assim como 5 vai estar para 1. Não precisa colocar o 1. Então, fazendo a proporção, x vezes 1x, 3 vezes 5, 15. Esse é o valor de x. Depois eu vou dizer que y está para 4, assim como 5 está para 1. Y é igual, certo? Y vezes 1 dá y, 4 vezes 5, 20. Quero encontrar z, z está para 6, assim como 5 vai estar para 1. Z vezes 1 dá z, 6 vezes 5, 30. Somando as 3 partes, ó, 15 mais 20, 35, 35 mais 30, 65 é a parte da grandeza, né, no caso aí, das 3 partes que foram pedidas para você desenvolver esse problema. Depois, eu vou entrar aqui, ó, deixa eu apagar essa parte, você pode dar o print aí, né, se estiver assistindo no celular, ou dar a pausa para copiar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui, certo? Vou apagar essa tela, para a gente ver agora a
as grandezas, tá certo? Estou apagando o papel, como eu já disse, os apagadores estão tudo mofado, né? As grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou fazer isso agora. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 1 vezes 120, 2 vezes 60, 3 vezes 40, 4 vezes 30, 5 vezes 24, 6 vezes 20, tá bom, vamos parar aqui. Você vai notar aqui, ó, que se eu fizer 1 vezes 120 é 120, 2 vezes 60, 120, 3 vezes 40, 120, 4 vezes 30, 120, 5 vezes 24, 120, 6 vezes 20, 120. Você vê que é uma constante, o produto é uma constante. Nós vamos chamar isso aqui de K. Eu não falei no início, mas K é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Certo? Então, na primeira é uma divisão, diretamente é uma divisão, é uma razão. Na segunda, inversamente, é um produto. Então, lembra que uma é divisão, a outra é um produto. Então, vamos colocar aqui como exemplo 1. Vamos supor que eu tenho uma sequência numérica 8, x, y. E vou ter uma outra sequência, 5, certo? 5, 4 e 2, por exemplo. Ele vai dizer que essa sequência numérica é de números inversamente proporcionais. Então, como a gente fez na anterior, relacionou cada termo, né, ao seu correspondente, então eu vou dizer que 8 vezes 5 é igual a x vezes 4, que é igual a y vezes 2. Agora é um produto, lá era uma divisão. 8 vezes 5, 40. X vezes 4, 4x. Y vezes 2, 2y. Certo? Como eu quero encontrar x e y, a minha constante, certo? A minha constante é 40. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que 4x é igual a 40, x é igual a 40 dividido por 4, x é igual a 10. Para encontrar y, eu vou ter o quê? 2y é igual a 40, y é igual a 40 dividido por 2, y é igual a 20. Pronto, aí você nota aqui. Numa eu estou multiplicando, na outra, na anterior, que a gente viu, eu estava dividindo. Vamos para a aplicação em problemas. Certo? Deixa eu apagar esta outra parte aqui. E vamos para essa aplicação dentro de problemas. Tem uma diferençazinha pequena, tá certo? Que, no caso aqui, nós vamos chamar não diretamente, mas inversamente proporcionais. Deixa eu pegar um exemplo aqui agora de inversamente proporcionais, para a gente ver como é que a gente vai aplicá-lo, certo? Então veja só. Dividir o número 110 em partes inversamente proporcionais, decompor o número 110 em partes inversamente proporcionais a, o meu exemplo, 3 e 8. 3 e 8.
certo? Só fiz modificar ali o problema para aproveitar o nosso quadro aqui, né? Então vamos lá, olha. Eu vou dividir em duas partes. Essas duas partes somadas tem que dar 110. Eu vou dizer que a primeira é inversamente proporcional a 3. E a segunda é inversamente proporcional a 8. Veja que a gente está falando em inversamente, então eu estou pegando o inverso desses números. Para não trabalhar com frações, o que é que você vai fazer aqui? Você vai atrás da sua constante. Então eu vou dizer o quê? Que x e y, tá certo? Estão para... Se eu tirar o mínimo aqui, ó, o mínimo aqui é 24. São dois números primos, entre si, no caso, né? Porque 8 não é primo, 8 é composto. 3 é primo, mas são chamados primos entre si. 24 por 3 dá 8, vezes 1, 8. 24 por 8 dá 3, vezes 1, 3. Veja o que é que acontece aqui, ó. Eu tirei o mínimo, tá certo? Então esse mínimo ele não vai me interessar. Eu tinha x está para 1/3, eu vou dizer agora que x está para 8. Y estava para 1/8, eu vou dizer agora que y está para 3. Nesse caso aqui foi interessante porque eu só fiz inverter os dois, né? Mas você tira o mínimo, aí reduz, vai transformar ela de inversa em direta. Fica mais fácil de você trabalhar. Então, como nós estamos procurando a constante, eu vou dizer que x mais y está para 8 mais 3. X mais y é 110, 8 mais 3 é 11, 110 dividido por 11 vai ser igual a 10. Essa vai ser a nossa constante. Nossa constante é 10. Então eu vou voltar agora, vou dizer que x está para 8, assim como 10 está para 1. X vezes 1, x, 8 vezes 10, 80. Depois eu vou dizer que y está para 3, 10 está para 1, y vezes 1, y, 3 vezes 10, 30. Quando eu somar 80 mais 30, eu vou encontrar 110. É essa a aplicação de números proporcionais, certo? Guarda mais essa, até a próxima, voltaremos com outro assunto, beleza? Então, aprende aí matemática que é fácil.